Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, salve, camaradas. Esse é o vídeo agora de número 5, né, sobre o mal-estar na civilização, o Sigmund Freud, né. Primeiramente, quero lembrar vocês que esse canal é um canal específico para a área de humanas, filosofia, psicanálise e coisas afins, né. Bem-vindos para quem está chegando. Pedir a vocês, primeiramente, que dê aquele joinha, tá? Se inscrevam, tá? Comentem os comentários mais interessantes, né? Os 3 comentários mais interessantes. Eu vou responder no próximo vídeo. Então, quem quiser participar mais ativamente, é só fazer questionamentos, perguntas, tá? E aí no próximo vídeo eu cito aqui as perguntas de vocês e vou procurar responder, tá bom? Então façam isso porque o canal é novo, está começando agora. Eu preciso realmente da força de vocês, certo? Para que o canal tenha alguma relevância, seja mais procurado, porque canais desse tipo não passam aí pelos algoritmos, né? De forma satisfatória. Então as pessoas não ficam conhecendo o canal. Então é necessário que vocês se inscrevam, comentem, dêem um joinha, tal, tá? Qualquer coisa aí para estimular e instigar também, tá? Para a gente continuar com esse trabalho. Quem quiser participar de forma mais ativa, contribuições, tá? Tem o e-mail, @psicocinética. Se quiser mandar um pix, alguma coisa desse tipo, mas não é obrigatório, né? Mas não ajuda, tá? Então, no vídeo anterior, a gente viu como Freud procura estabelecer as relações entre felicidade e suas bifurcações possíveis, né? O, o afastamento do desprazer e, ao mesmo tempo, uma aproximação com as fontes de prazer. Ele vai falar sobre que a felicidade, ela então é ao mesmo tempo uma busca pela ausência de sofrimento e, ao mesmo tempo, experiências de intensos sentimentos de prazer, né? Então, o propósito da vida, segundo Freud, é o programa do princípio de prazer. Só que esse princípio de prazer, ele passa por uma dificuldade, porque o princípio de prazer em sociedade é complicado porque ele vai ser barrado, certo? Pelo quê? Pelo princípio de realidade, né? Ele vai ter as instâncias do superego, do ego, tal, para regular, para modular esses intensos impulsos do ser humano, né? Os impulsos primários são muito mais difíceis de controlar do que os impulsos secundários ou os impulsos superficiais. Então, aqueles princípios que estão inseridos dentro de uma fonte primária desses impulsos, então impulsos de cunho sexuais, né, e outros impulsos mais primários, mais primitivos, vamos assim dizer, são muito mais difíceis de barrar, né? Eles geralmente vão se exteriorizar, né, a partir de alguns fenômenos psíquicos ou fenômenos patológicos, mas de alguma forma esses impulsos vão sair, tá? Seja por xiste, né, um ato falho, certo? Vai ser pelos modos de sublimação, arte, pintura, ciência, trabalho,
certo? A gente vai construir as cidades, construir a civilização, porque são formas desses impulsos se exteriorizar. Os sonhos, né? Uma grande fonte para adentrar no inconsciente, né? São sonhos que vai ter ali vários elementos, né? Que procuram se exteriorizar, vamos assim dizer, através de simbologias, de construções, né? Ilusões, certo? Fantasias, alguma, algumas que não conseguem dessa forma, se, surge então o aspecto biológico, então a pessoa vai ficar com algum problema no corpo, manchas, dor de cabeça, mal-estares, mas enfim, de alguma forma essa energia libidinal ela se exterioriza, ela vai para algum lugar porque não consegue ficar completamente barrada, tá? Então, aqui são algumas coisas que a gente comentou, né, no vídeo anterior, tá? Então a gente passa aqui para o texto. Nós paramos aqui na página 270. Novamente, estou informando a vocês que aqui é uma versão da tradução da editora autêntica, uma tradução que é direta do alemão, certo? Tem a da Companhia das Letras, que também é muito boa, mas eu estou com essa da autêntica, tá? Tinha falado a vocês, então, a questão dos, das técnicas, né? As técnicas é, de vida, as técnicas que para Freud estão sempre, né, relacionadas ao valor da felicidade, né, as formas de amor, as formas de expressão, né, a questão de tentar viver se afastando das fontes de desprazer. E aqui o Freud vai, então, para a continuação desses elementos, né, levando para as questões também de sublimações, questões estéticas, né? E aí vai começar, tá? Então, por aqui, vamos começar a leitura. Esse parágrafo aqui podemos acrescentar o caso interessante de que a felicidade da vida é procurada, sobretudo, no gozo da beleza, onde quer que ela se apresente aos nossos sentidos ou ao nosso julgamento, da beleza das formas e dos gestos humanos, de objetos naturais e das passagens das criações artísticas e até mesmo científicas, essa posição estética para com a meta da vida oferece pouca proteção contra sofrimentos ameaçadores, mas consegue compensar por muitas coisas. Né? Então, as técnicas, as criações estéticas também, né? As criações artísticas, ela até certo ponto, elas conseguem, né, uma certa proteção sobre esses sofrimentos, né? Sabe quem fala sobre isso também é o Schopenhauer. O filósofo Schopenhauer, ele vai comentar sobre essas questões, é, colocando aí do gosto estético como uma das formas, né, desse apaziguamento do desejo, né? Então, vale a pena ler, tá? E ele continua. O gozo da beleza possui um caráter peculiar de sentimento levemente inebriante. Não há uma utilidade evidente da beleza. Sua necessidade cultural não se deixa entender e, no entanto, não podemos prescindir dela na cultura, certo? Então, ele está falando que a arte, por si só, vendo numa perspectiva utilitarista, ela não tem uma função, né? Não tem essa proposta de resolver problemas do dia a dia, né? A gente pode viver, inclusive, perfeitamente sem
sem a arte, né? Para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, dizer, primária, biológica, né? A arte, si só, não resolve nossos problemas mais práticos, né? Alimentação, reprodução, essas coisas, né? Mas ela tem um valor enorme para a nossa cultura, tá? A gente não pode, de certo modo, então, viver sem a arte, né? No sentido de que, sim, temos tudo que possa ajudar para a nossa sobrevivência, mas isso não é o bastante, né? E aí entra a arte, entra a estética, entra também as construções científicas, né? O trabalhar científico, né? A produção científica, né? Aí é que eu falo sobre a questão da poiesis, né? A poiesis grega, no sentido de produzir arte, né? De uma produção, e não é a produção utilitarista, maquinal. Ela também, ao mesmo tempo, não é aquela produção da natureza, né? De crescimento, de reprodução, mas é uma outra poiesia, é um outro fabricar, é um outro produzir, né? Que não, também não está atrelado às questões puramente de consumo, tá? Então, a experiência estética, né? Assim também, de certo modo, a ciência, essa ciência mais pura, essa ciência de contemplação da natureza, é também produzir aí no sentido de poiesis, né? E essa palavra poiesis é o que vai dar origem à palavra poesia, poema, tá? Nesse sentido, então, a ciência, e ele continua, né? Ó, a ciência da estética investiga as condições sobre as quais o belo é experimentado, né? Sobre a natureza e a proveniência da beleza, ela não pôde fornecer nenhum esclarecimento. Como de costume, a falta de resultado é encoberta por um dispêndio de palavras altissonantes e vazias de conteúdo. Infelizmente, nesse sentido, a psicanálise tampouco diz muito sobre a beleza. Somente a derivação do campo da sensação sexual parece assegurada, né? Esse seria um exemplo perfeito de uma moção inibida quanto à meta. A beleza e o encanto são originalmente propriedades do objeto sexual. Então, está vendo aqui? Ele está dando uma outra explicação, né, a esse conceito da experiência estética, né, um objetivo, a experiência estética, né, que está relacionado aí às pulsões sexuais, né? Ele está dizendo assim, ó, tem um fundamento aí, tem uma origem aí nessa questão da estética que a gente pode compreender, né, à luz das teorias psicanalíticas, né, como esse desejo da beleza, esse desejo da estética pode estar atrelada, né, a uma questão do nosso inconsciente, do nosso produzir inconsciente, das nossas pulsões do nosso mundo anímico. Ele continua. É notável que os próprios genitais, cuja visão sempre tem um efeito excitante, mesmo assim quase nunca sejam julgados belos. É engraçado, né? Realmente, eu não sei, nem foi o Freud, alguns são, né? Esteticamente bonitos, né? Apreciáveis até, né? Não só o efeito excitante. Ele continua. Em contrapartida, a característica da beleza parece estar aderida a certas características sexuais secundárias, né? Então é isso que ele está dizendo. Parece ter um fundamento aí muito mais profundo,
uma origem que está associada a um mundo anímico. Apesar dessa incompletude, já me atrevo a fazer algumas observações conclusivas sobre nossa investigação. O programa que o princípio de prazer nos impõe de ser feliz não pode ser realizado. Ainda assim, não temos o direito. Não podemos de abandonar os esforços para, de alguma forma, aproximar-nos de sua realização. Para isso, podemos tomar caminhos muito diversos, ou antecipando o conteúdo positivo da meta, o ganho do prazer, ou o conteúdo negativo, de evitar o desprazer. Né? Lembra que eu falei a vocês lá no outro vídeo, né? Eu tinha esquecido aqui da tela, gente. Desculpa aí. Mas nós estamos justamente aqui, ó, tá? Da parte aqui. Então, o que que ele estava falando? Que a busca da felicidade, ela está associada, então, a essa dupla motivação, né? Então, a aproximação com as fontes de intensas de prazer e, ao mesmo tempo, tentar se afastar do desprazer, se afastar das fontes que provocam dor ao ser humano. Tá? Então é isso. Por nenhum desses caminhos, ele continua, podemos alcançar tudo aquilo que almejamos. Vergueren, a felicidade, no sentido moderado em que é reconhecida como possível, é um problema da economia libidinal do indivíduo. Aqui não há nenhum conselho que sirva para todos. Cada um precisa tentar por si mesmo a maneira particular para se tornar feliz. Né? Então, aqui é uma questão do sujeito, né? Do indivíduo. Ele vai dizer, olha, a felicidade é uma coisa que está muito atrelada ao indivíduo. Então, a forma como ele vai buscar essa felicidade, né, vai depender justamente desse indivíduo. Né? Agora, ele não vai, ao mesmo tempo, entrar naquele jogo, que você é o sujeito que vai alcançar o que quiser. Você pode tudo, você é o dono do seu destino, né? Como algumas correntes aí, né, atuais de autoajuda fica divulgando. Não é isso. O Freud não vai para essa linha, não, certo? O que ele está colocando aqui é que é uma busca do indivíduo, mas que, claro, perpassa pela, pelo processo civilizatório, justamente porque ele vai buscar as fontes de prazer, certo? Evitar desprazer, mas isso aí num jogo dialético entre os princípios de prazer e o princípio de realidade, certo? Não esqueçam que o ser humano ele também ele se coloca em limites, certo? Construtos normativos, sociais. Então ele não vai poder fazer tudo o que ele quer. Tá? Essa felicidade aí é uma felicidade meio que barrada ou, ou trespassada por possibilidades que podem se concretizar e consequências, né? E outras que não vão poder se concretizar, justamente porque ele vive dentro de uma sociedade e a sociedade vai pôr certos limites, porque é um acordo, né? O homem estabelece um acordo numa sociedade
esse acordo que precisa ser respeitado, porque senão cai justamente naquela lógica da, do o lobo, o homem acaba sendo o lobo do homem, né? Aquela velha frase de Thomas Hobbes, né? Filósofo contratualista, né? Então, tá dentro dessa jogada, certo? Então, não é aquela ideia de que a felicidade, então, é uma coisa individual e cada um vai alcançar, é uma busca, sabe? Não, não é, ele não vai nessa linha, não, tá? Não se engane nisso, tá? Então, é numa perspectiva aqui, ó, a felicidade no sentido moderado, em que é reconhecida como possível, certo? É um problema da economia libidinal do indivíduo. Então, nessa possibilidade de viver em sociedade, né, essa busca da felicidade, ela sempre vai estar, então, nesta relação com o outro, né? E ele continua: aqui não há nenhum conselho que sirva para todos. Olha aí. Então, essas regrinhas, né? essas, essas psicologias que diz, não, faça isso. Quem fizer isso vai ter sucesso. Quem seguir essas regras vai ter sucesso. Então não é por aí, tá? Não vai ter, porque os sujeitos têm seus, eh, seus problemas, seus traumas, suas limitações, né? É diferente. Ele continua: cada um precisa tentar por si mesmo a maneira particular para se tornar feliz. Os fatores mais variados atuarão para indicar os caminhos de sua escolha. Tudo irá depender de quanta satisfação real ele pode esperar do mundo. Tá vendo? Que não é uma questão de uma mera receita, certo? Não é de. A vida não é um bolo, gente, tá? A vida não é um bolo. A vida não é um prato que você segue aquelas receitas e vai alcançar o objeto do seu desejo, tá? Não é. É simples assim, tá? E é por isso que nós somos uma sociedade de mal-estar. O mal-estar é típico da sociedade, tá? Você vai desenvolver, não importa. E a gente sempre vai estar nessa luta entre os nossos desejos, nossos impulsos e os princípios da realidade. Aquilo que a gente vai poder fazer, aquilo que é possível fazer, é possível realizar. Ele continua: no mundo exterior, né? E até que ponto ele age para se tornar independente dele. E também, por fim, de quanta força ele acredita dispor para modificá-lo de acordo com seus desejos. Já nesse caso, além das circunstâncias externas, a constituição psíquica do indivíduo será decisiva. O ser humano, predominantemente erótico, irá privilegiar as relações afetivas com outras pessoas. O narcísico autossuficiente irá procurar satisfações essenciais em seus processos anímicos internos. O homem de ação não irá desistir do mundo exterior, no qual ele pode testar sua força. Para o tipo de intermediário entre esses, a natureza de seus talentos e a medida que lhe for possível de sublimação pulsional irão determinar aonde ele deve direcionar seus interesses. Toda decisão extrema é punida por expor o indivíduo aos perigos que a insuficiência da técnica de vida
escolhida de modo exclusivo traz consigo. Tá? Então, toda decisão extrema, certo? Ela de alguma forma vai ser punida. Justamente porque estar em sociedade é estar nesse jogo duplo, né? Dessa dialética entre as forças Eros e Thanatos, né? O Eros de aproximação, de acolhimento, de reunião, e a força de Thanatos, que é de consumo de levar até o fim, né, as coisas, mas e ao mesmo tempo é destrutivo. Assim como o prudente comerciante evita publicar todo o seu capital em um só lugar, talvez também a sabedoria da vida aconselhe a não esperar toda a satisfação de uma única inspiração. O êxito nunca é garantido. Depende da conjunção de muitos fatores, talvez não mais de nenhum outro do que da capacidade da constituição psíquica em adaptar sua função ao ambiente e em aproveitá-lo para o ganho de prazer. Aquele que traz uma constituição pulsional particular desfavorável e não tiver passado, de acordo com as regras, pela reconfiguração e pelo reordenamento dos componentes da sua libido, indispensáveis para a atividade posterior, terá dificuldades em obter felicidade a partir de sua situação exterior, sobretudo quando for colocado diante de tarefas mais difíceis. Como a última técnica de vida, que ao menos lhe promete satisfações substitutivas, é-lhe oferecida a fuga para a doença neurótica. Fuga, na maioria na maioria, na maior parte, né, devia ser maior, na maior parte das vezes, já consumada na juventude, aquele que, então, em um período posterior de sua vida, vê fracassarem os seus esforços para a felicidade, ainda encontra consolo no ganho de prazer da intoxicação crônica, ou empreende uma tentativa desesperada de rebelião da psicose. Aqui ele está falando sobre sinto-me obrigado a apontar ao menos uma das lacunas que restaram na apresentação acima. Uma observação das possibilidades humanas de felicidade. Não deveria deixar de levar em conta a relação entre o narcisismo e a libido de objeto. Tá? Continua. A religião prejudica esse jogo de escolha e de adaptação, na medida em que impõe a todos, de igual maneira, o seu caminho para a obtenção da felicidade e para a proteção contra o sofrimento. Então, tem a questão da intoxicação, né, do uso dos fármacos, né, mas são prejudiciais. Né? Não vá por aí. É complicado. É uma ida e a volta não está certa. Então, aí o Freud entra na questão da religião. Certo? Como ele falou lá, a religião é uma dessas formas de sublimação, né? É uma dessas formas de você transformar os impulsos em manifestações. E a religião é aquela manifestação assim mais primitiva, é aquela que está bem mais atrelada a essa busca desenfreada por prazer, né? Então, é por isso que ele vai chegar no ponto onde mais adiante a gente vai entrar naquele mito lá da alegoria ou do mito, ou como vocês queiram, do construto freudiano do nascimento da divindade, né, da morte do pai, né, e aquela coisa lá. É por isso que ele já vai começar aqui a parte da religião. A religião prejudica esse jogo de escolha, certo? E de adaptação, na medida em que impõe a todos, de igual maneira, o seu caminho para a obtenção da felicidade e para a proteção contra o sofrimento. Né? Então, como eu falei a vocês anteriormente, que
a religião, ela vai se colocar de uma certa forma, numa uniformidade entre os indivíduos, né? O único que se sai dali vai ser o líder, né? Ou a representação divina, né? Você vai ter o catolicismo, você vai ter o Papa, mas você vai ter Yahvé, você vai ter Cristo, né? Aquele que vão trazer, vai atrair toda a atenção desses impulsos, né? Eu falo muito sobre isso também nos vídeos Psicologia das Massas e Análise do Eu. Também está no YouTube, né? Vão lá, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Fala um pouco sobre isso, né? Desse processo que vai entrar no processo de... Ele vai falar sobre o ideal do e o eu ideal, né? Então, busquem lá o vídeo que vai ajudar um pouco na compreensão dessa dinâmica aqui. E aí ele continua. Sua técnica consiste em rebaixar o valor da vida, certo? Há um rebaixamento do valor da vida? Ah, por quê? Porque a vida é fonte de desprazer também, certo? Vai aí entrar o ideal ascético. Muito bem elaborada também, ótimos argumentos do filósofo Friedrich Nietzsche, lá em Genealogia da Moral. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre a genealogia da moral também no meu canal, que eu faço com o Alberto do Gap Filosófico. Então, né, a vida é, ela é uma fonte de desprazer também. Então, a religião ela serve como uma técnica de rebaixar o valor da vida, justamente para você não buscar as coisas vãs, né, ou as coisas materiais da vida, ou então se distanciar dessa busca pelo prazer, né, humano, justamente para você também se afastar da dor, se afastar das fontes de desprazer. Ele continua aí em desfigurar de maneira delirante a imagem do mundo real, justamente porque ele vai trocar o sentido, né? O homem religioso, ele troca o sentido, né? O mundo fica com aspecto negativo, ilusório, né? Enquanto que o mundo real vai estar em uma outra perspectiva além do mundo material, certo? Isso aqui se enquadra muito bem na, na ideia de mundo real, mundo verdadeiro lá de Platão, certo? Ela, quem tiver interesse, lê a carta 7 da República, né, do filósofo Platão, filosofia grega, vai compreender um pouco esse argumento. Tá? Por quê? Justamente porque o cristianismo ele vai adotar, de certa forma, né, claro que com a roupagem muito própria do pensamento platônico. Paulo era platônico. Então, as concepções ascéticas, as ideias de proteção contra o mundo, ela está atrelada, ela está muito influenciada pela dialética Platão do mundo real, mundo verdadeiro e o mundo falso. Ele continua aqui. O que tem como pressuposto a intimidação da inteligência, certo? Por que a intimidação da inteligência? Porque, de certa maneira, vai diminuir o senso crítico, né? Eu falei sobre isso lá em Psicologia das Massas e Análise do Eu. Mais uma vez, assistam, tá? Assistam. São poucos vídeos, não são muitos, não. Ele continua. A esse preço,
através da fixação violenta ao infantilismo psíquico, né? Então, essa questão do infantilismo psíquico vai ser um dos argumentos da ideia de Freud de que essa coisa de buscar uma divindade seja requisitos desse instinto, né, desse afeto primitivo do ser humano, né, e perpassa aí pela, pela infância, né? Então esse aspecto ele retorna, né, esse impulso retorna na pessoa mais adulta, só que ela retorna com outra característica, né? Que vai se misturar com a experiência do sujeito na sociedade, religião, dogmas, né? Vai se tornando mais complexo. Mas o fundamento está nessa primeira experiência da criança. A esse preço, vamos aqui, ó, a esse preço, através da fixação violenta a um infantilismo psíquico e da inclusão num delírio coletivo, aqui, a religião consegue poupar muitos seres humanos da neurose individual, certo? Aqui ele compreende, aqui ele tem noção de que a religião tem um determinado valor, né? Um valor civilizatório, um valor, de certo modo, também é, afetivo, né? Que, que, assim, ajuda o ser humano, né? Ajuda o ser humano a aguentar a parada, certo? Consegue poupar muitos seres humanos da neurose individual. Mas não mais do que isso. Existem, como dissemos, muitos caminhos que podem levar à felicidade acessível ao ser humano, mas nenhum que leve até lá com segurança. Certo? É que está a questão. Né? Então, a forma de alcançar, né, a felicidade acessível. Olhe que ele não coloca aqui uma felicidade naquele sentido de felicidade plena, né? De acabamento, de completude, porque não é possível, né? Não existe felicidade completa, não existe felicidade plena. Por quê? Porque as pulsões vão se modificando, assim que você alcança uma coisa, você entra no tédio e parte para outra, certo? Então sempre você vai estar nessa busca pela felicidade. Porque quando você alcança um objeto que você presume que vai ser feliz com ele, chega um momento que esse objeto já não te satisfaz. Esse objeto já não te traz aquele primeiro afeto prazeroso, aquele primeiro sentimento ali total, pleno, quando você alcança. Depois você acaba meio que sem essa energia, né? Essa energia vai diminuindo até um momento que você já não quer mais o objeto, você busca outro. Então, é uma busca, gente, incessante da felicidade. O ser humano ele nunca vai ser feliz plenamente por causa disso. Ele continua aqui, ao ser humano, mas nenhum que leve até lá com segurança. E ainda tem isso, né? Há perigos, há perigos na estrada, certo? Quando o crente se vê finalmente levado a falar sobre os desígnios inescrutáveis de Deus, está com isso admitindo que só lhe restou como última possibilidade de consolo e fonte de prazer
no sofrimento a submissão incondicional. Certo? Então, você se submete incondicionalmente a esse estado de subserviência, né? De subserviência a Deus, né? Então, você segue esse caminho, é um caminho que vai te levar para um determinado estado de ser, tá? Como uma possibilidade de que de consolo e fonte de prazer no sofrimento. Veja, que é fonte de prazer no sofrimento. Que entra um pouco a questão do gozo, né? Há um gozo no sofrimento também, porque alguns indivíduos sentem um prazer quando está em um estado que para outra pessoa seria um estado de desprazer. Veja que a coisa é um pouco mais complexa. Tá? O gozo no desprazer, ou o gozo na dor, inclusive o Lacan vai falar sobre isso, certo? Então, é algo que a gente pode ficar aqui pensando, né? Essa coisa do gozo nos momentos de dor e desprazer. E não somente no sentido de prazer, que vai ser aquele prazer como tomar um sorvete. Né? O, o, o Lacan, inclusive, quando ele desenvolve o conceito de gozo, esse gozo está intrinsecamente ligado à dor. Né? Não como seu oposto, mas como uma dimensão é, paradoxal mesmo, onde prazer e sofrimento estão entrelaçados. Então, essa relação complexa, ela vai ser central para entender a ética psicanalítica, por exemplo, e a estrutura do desejo. Então, quando Lacan retoma Freud para afirmar que o gozo não se reduz ao prazer, né? O prazer como esse equilíbrio homeostático, mas inclui uma dimensão de excesso, né? Enquanto o prazer busca a redução da tensão, o gozo envolve uma satisfação paradoxal que pode ser dolorosa, inclusive, pois vai estar o que? Associado a essa repetição de experiências que ultrapassam os limites do tolerável. Então, por exemplo, um exemplo clínico aqui, né? Um paciente que insiste, tá, em ter relações com um indivíduo, mesmo, mesmo sabendo de que essas relações são destrutivas. Né? E aquela relação, mesmo que causa sofrimento, né? Mas ele mantém aquela ligação com a pessoa. Né? Aí é o problema. Então, o Lacan, ele então também vai associar o gozo ao real. É aquilo que resiste à simbolização e emerge como sintoma ou angústia. Então, a dor física ou psíquica pode ser um índice desse real, né? Um resto não assimilado pelo simbólico. Tá? Então, veja que essa questão do gozo, ela não é uma questão simples. Ela está muito, ela tá muito, ela é muito complexa, ela está intrinsecamente ligada com
outras questões relacionadas a, a castração, né? Relacionadas à fantasia, né? Fantasia e dor, por exemplo. A fantasia, né, que o Lacan vai chamar de fantasma, é uma estrutura o gozo ao transformar a dor em um cenário onde o sujeito se reconhece. Por exemplo, a fantasia masoquista, né, que revela como a dor pode ser investida libidinalmente, né? O gozo e a castração simbólica, né, que é a entrada no campo da linguagem, da ordem simbólica, que vai implicar em uma perda de gozo primordial, né? Então, a dor, nesse sentido, é um resquício desse gozo perdido, né? Questão do nome do pai, né? Tá? De que a função paterna interdita o gozo total e pleno, né? Essa interdição, ela não elimina, ela retorna como dor ou sintoma. Então, Lacan vai mostrar, por exemplo, que o sujeito busca inconscientemente recuperar fragmentos desse gozo através de sofrimentos repetitivos. Então, isso está muito ligado à religião, aquelas práticas da religião, né? Aquelas práticas que envolvem o sofrimento do corpo, né? Tem um filme muito bacana que é o Código da Vinci, que você vê aqui o monge, é, que ele fica a serviço daquele bispo espanhol, né, que vai fazer um papel um dos vilões, né? E aí ele sempre quando volta de uma missão, ele começa a chicotar a si mesmo, né, nas costas, e ele usa aquele instrumento de um instrumento de autopunição, né? Ele vai sentindo dor, mas é uma dor que está ali meio que entrelaçado com um certo prazer, né? Está entrelaçado com o martírio do próprio corpo. O corpo nessa tensão entre algo que goza, mas é um gozo a partir do sofrimento, né? E isso é repetitivo, né? Ele não acontece uma vez só, ele vai se repetindo. Então, vejam o filme o Código da Vinci e vocês vão entender um pouco. Quem fala sobre isso também é o Nietzsche. Nietzsche também pega muito nessa questão, né, na, na terceira dissertação da Genealogia da Moral, quando ele vai falar sobre o ascetismo, e ele vai falando, né, das técnicas de punição, as técnicas de sofrimento que o ser humano vai desenvolvendo técnicas muito especializadas, né, no sentir da dor e ao mesmo tempo esse sentir da dor que vai trazer um certo prazer. Então não é não é qualquer coisa, o Freud está realmente numa linha de raciocínio que trabalha muito com essas questões relativas ao corpo e ao psíquico, né? Uma coisa não está separada da outra, e aí por isso que o Freud é extremamente importante como pensador da modernidade, porque ele rompe com aquele velho paradigma entre corpo e mente, né? As coisas aqui estão entrelaçadas de uma forma muito próximas, é, muito forte, né? Então, não é algo aqui que o Freud tenta burlar ou esconder, né? Ele vai fundo aqui, vai realmente tentando compreender o princípio que rege essa dinâmica do, do prazer e da dor, né? Entre o prazer e a dor, uma dinâmica, uma dialética, né? E o ser humano ele vive dentro desse conflito interno, né? Por isso que não é uma coisa simples, é uma coisa
complicada, difícil, tá? Então a gente termina aqui a segunda parte do Mal-Estar na Civilização. Essa obra tem 8 partes, ele está separado em 8. Não vou falar capítulo aqui porque ele não coloca título, né? Mas está separado. É, No próximo a gente então começa nessa terceira parte, né? E não esqueçam de se inscrever, dar o joinha, comentem, né? Já falei aqui a vocês, se vocês comentarem, eu no vídeo posterior eu vou falar, fazer as perguntas e responder, tá? Para vocês, tá bom? Eu não sei se vai ser logo, né? Porque às vezes as pessoas realmente não querem fazer perguntas, e aí eu não sei se realmente eu estou explicando direito, né? E as pessoas, eu estou explicando tão bem que as pessoas não precisam fazer perguntas, ou contrário, né? Eu estou passando conteúdo e a galera não está entendendo e por isso não quer se arriscar a fazer perguntas. Mas eu acho que fazer perguntas é sempre válido, né? Não existe perguntas bobas, né? Que meus professores sempre falavam para mim. Não se importa com. Você vai perguntar, toda pergunta ela tem uma validade, ela realmente tem uma intenção de, de elucidar um problema, né? Agora, se vocês querem somente perguntar, perguntar também vale, certo? Então, talvez até questionar uma interpretação, questionar alguma coisa, é válido também, tá? Não incomoda não, certo? O professor é para isso mesmo. Então, quem tá gostando, diga aí, tá bom? Tá os grupos lá, o grupo WhatsApp, pode entrar em contato por aqui mesmo, pelo YouTube, ou então pelo Instagram, Psicocinética, ou tem agora uma página no TikTok, né? Deixa eu ver. Pode ser pelos grupos do Gap Filosófico, né? Que é os canais que eu mais me comunico. É pelos grupos do Gap Filosófico. Eu tenho tenho 3 grupos ali na comunidade do Gap Filosófico. Eu tenho Filosofia e Arqueologia do Sofrimento Psíquico, aí tem um grupo do Bill Churran e tem um grupo Psicocinética, tá? Então eu sempre estou mandando informações, estou mandando links, estou mandando material. Quem tiver interesse é só mandar mensagem, tá? Então amanhã é domingo, provavelmente vou estar fazendo outro vídeo, tá? Então estamos aí, tá? Abraço, não esqueçam de se inscrever logo antes que se esqueçam, tá? Vai logo agora que você tá aí. Vá, isso, se inscreva, certo? Tchau, gente. Valeu mesmo.